você tenha gatos, cachorros, animais não humanos que têm desafios comportamentais, comportamentos alterados, né? São agressivos, são medrosos, se escondem quando visitas chegam, talvez ele morda do nada. Tá tudo bem, de repente ele morde, ou é difícil no passeio, ou trouxe um outro gato, outro cachorro e tá tendo um problema. Tava super paz, e aí agora começou o problema. Esse bate-papo faz parte do quadro Conversas com Animais, onde a gente vai trazer a ferramenta da comunicação intuitiva animal para solucionar um problema. E toda segunda-feira eu trago um bate-papo, trago uma aluna do método Como Conversar com os Animais, que é o método onde eu ensino a se comunicar, e o link está na bio. Quem quiser é só colocar aqui embaixo, depois que quer saber como aprender, como fazer o método, saber as informações, e eu já vou falar com vocês. Eu trago sempre alguém. E dessa vez eu vou trazer a Letícia Pontes, e ela vai falar como ela ajudou os dois gatos dela, o Corajoso e o Nego, a resolver, a conseguir lidar com seus desafios comportamentais. Vocês vão entender a história, o que eles tinham, como foi a comunicação intuitiva com eles. É uma comunicação intuitiva, uma comunicação telepática, onde a gente pergunta as informações para o outro e a gente tem certeza da resposta. E como foi o final dessa história. Então, estou trazendo a Letícia agora aqui para vocês. E aí, Lê, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Tem que subir um pouquinho a sua câmera. Isso, vou subir Tá aqui. bom. Calma aí, é porque o celular, eu tô sem aquela cobrinha, sabe? Ah, que segura o celular, né? Aí eu fiz uma jogada aqui. Não, eu tenho um suporte assim que encaixa na tela, mas já apoiei várias vezes no próprio computador mesmo, assim, deixava a tela aberta e apoiava. Calma aí, Tá bom. eu tô dando jeito. Pessoal, enquanto isso, eu já fiz uma chamada ali para falar do que vai ser o bate-papo, tá? E aí eu queria saber de vocês que estão aqui participando. Quem já segue aqui o Centro de Consciência Animal, eu sou o Ricardo Garel, sou veterinário integrativo, comunicador animal. Quem já segue, quem está chegando agora? Nossa, eu vi que estava tendo uma live, problemas comportamentais, estou passando por isso, ou comunicação intuitiva animal, me interesso por isso. Me fala quem já segue, quem está chegando agora e quem já é aluna de algum curso que eu ensine, qual curso que é. Enquanto a Lê arruma aí. Tudo certo, Lê? Tudo certo. Ah, maravilha. Aqui a Siri ligou sozinha, tá maluca aqui, pronto. Olha, eu tô muito feliz em estar aqui, por ser contribuição, poder falar sobre a comunicação intuitiva animal, que é uma coisa assim, é algo tão lindo, especial, né? Ah, que legal. Eu fico feliz que você tá aqui também. Ô Lê, eu vou passar para você se apresentar, assim, para o pessoal que tá chegando, né? É, é um bate-papo. Toda segunda-feira tem o Conversas com Animais, né? Um quadro onde a gente vai falar da comunicação intuitiva animal num caso real. Eu falo muito, então, sobre meus casos, meus atendimentos. Então, a ideia é trazer alunas para falar. Alunas que se comunicam muito bem, né? Avançaram nessa jornada dentro do... Que estão já avançando nessa jornada, né? Estão se comunicando muito bem, estão trazendo. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala mais um pouquinho de você, né? O que você faz, da onde você é, que cidade que você mora. Tá, meu nome é Letícia, sou do Rio de Janeiro. É, eu estou no curso já tem um ano, renovei, né? Porque não dá para ficar sem participar dos grupos, das lives, né? Vai me aturar aí por mais um ano. E atualmente eu estava assim no processo de conexão comigo mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento, né? E eu entrei no curso buscando o meu propósito de vida, né? Porque quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, a gente sabe que a gente não está nesse corpite a passeio aqui, né? Sim. Aí cheguei até a fazer uns outros cursos, mas nada a ver com comunicação animal, nada a ver com os animais, com pessoas mesmo, animais não humanos. Eu fiz com relação a pessoas e não, assim, não rolou. Teve um que ficou muito engasgado e aí surgiu a oportunidade de eu participar daquelas suas lives, Ricardo, que você aquelas três que você Quando a gente faz para faz os eventos de 3 dias. isso, esse evento. Aí eu falei, não, é isso, né? Porque tudo que eu estava fazendo não estava, eu tava engasgando. Claro, tudo é conhecimento, foi aprendizado, nada é em vão, né? Aí eu fui, me inscrevi e tô aqui.
até hoje, né? Também comecei a fazer atendimento profissional também e estou muito feliz. Que legal, que legal, Lê. Eu fico muito feliz. E me fala uma coisa, também para as pessoas entenderem, né? Você, você falou que está mais de um ano, né? Assim, você renovou por qual motivo? Assim, é o grupo, é para continuar as práticas, os encontros? Por que que você? Porque tem um ano de acesso, né? E depois a gente dá a opção de renovar, continuar acessando, né? O que que aconteceu? Por que assim você quis renovar? Porque é incrível ter essa conexão ainda com os alunos, né? As trocas que a gente faz, um ajuda o outro, as aulas ao vivo com você, as práticas, né? Continuar mesmo assim, tendo outras experiências com os animais também. E a oportunidade de estar ajudando também o pessoal lá, me conectando mais. E é sempre aprendizado, né? Os encontros ao vivo sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Que legal. E por que que você decidiu aprender a se comunicar com os animais? Usar, porque tem formas diferentes, né? Não é a leitura corporal, não é o olhar, que a gente percebe muita coisa, mas ainda é num campo do achismo, a gente não tem certeza que o outro quer expressar. Até percebe, falar, parece que ele quer falar algo para mim, mas não tem certeza. E a comunicação intuitiva animal é a forma de ter certeza. Por que que você decidiu aprender a se comunicar com os animais dessa forma? Então, eu estava nessa caminhada, né, do autoconhecimento e quando eu vi, eu já estava, inclusive eu já estava te seguindo já há quase um ano. Eu comecei a te seguir, você tinha até o cabelo comprido. Olha quanto tempo que eu estava te seguindo. Aí eu fui e lembrei assim, nossa, quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que que eu queria ser. Quando crescer, eu falava veterinária. Então, tudo se ligou, sabe? Assim, eu me reencontrei, né? As pessoas acham que é bobeira, né? Ai, criança, mas não. Porque as crianças, elas já estão, assim, com o campo aberto, elas sabem o que vieram fazer aqui, né? E, foi isso. Que legal. Que bom. Fico feliz, assim. É um chamado mais desde criança, então. Sim. É, porque eu percebo que as pessoas buscam ou por uma necessidade, tá, está acontecendo alguma coisa em casa, eu já tentei de tudo, não sei como ajudar, aí descobre que existe essa ferramenta e procura. A gente tem várias alunas e alunos que entram assim, né? Todo dia tem alguém entrando, se inscreve, já acessa as aulas, começa a praticar, entra nos grupos, mas tem uma parcela também considerável de que sente esse chamado desde pequenininho, né? Eu gostava, me imaginava sendo animal, acho que por isso que eu gosto da prática, a um vet que você se torna um animal, né? Uma das primeiras práticas que eu ensino, porque quando eu era criança eu me imaginava muito sendo animais, como é um lobo, uma onça, uma ave. Então, eu senti esse chamado desde pequeno de que tem uma forma diferente, mais profunda de se relacionar com a natureza, com os animais não humanos. Então, você foi através desse chamado também, né? Com certeza, sim. Que legal, que legal. E daqui a pouquinho a Lei já vai contar o caso principal, né? De como ajudou os dois gatos dela. É, Isso, mas, inclusive, os meus gatos, eu tenho 4, né? sim, Eles, eles eram vida livre, né? Onde eu morava, eu me mudei tem pouco tempo. Eu me mudei em fevereiro desse ano. Eles eram vida livre. Eu não digo nem que eles moravam assim na rua, porque eles só ficavam dentro ali do condomínio mesmo, né? sim, E e- isso. Aí a comunicação também acabou que eles acabaram descobrindo algumas questões, né? Aí que a gente vai começar a conversar, né, sobre isso. E a comunicação me ajudou, né, a poder me conectar com eles e ajudar nas questões deles. sim. Então, conta pra gente como é que foi esse caso, assim, porque você trouxe, na verdade, o pessoal, ali tem vários casos, né? O pessoal dos grupos de comunicação, do método Como Conversar com os Animais, tem várias comunicações, porque a gente pratica nos encontros pelo Zoom, pratica nos grupos, né? Então tem muitos casos bonitos. E você trouxe vários, a gente precisou escolher um, daria para falar 2, 3 horas, um monte de casos, a gente precisou escolher um. Se der tempo, a Lê traz outros casos, ou a gente tira as dúvidas de vocês, mas conta do caso deles, como é que foi? Tá,
vou falar do corajoso, que é Corajoso. mais simples. Tá. Então, o corajoso, depois que eu me mudei, assim, tudo foi novo para eles, né? Porque eles viviam vida livre, né? Uhum. E minha preocupação era a adaptação deles, né? E, assim, em primeiro lugar, eu já conversei com eles, né? Falando da mudança e tudo mais, e foi bem desafiador essa mudança com eles, porque foi 1 hora de viagem de carro, né? E Como é que foi avisar eles da mudança? Porque isso é muito importante avisar da mudança. Pode ser muito traumático. É como a gente entra no carro e não sabe para onde está indo, o que está acontecendo, né? e Então, como é que foi ele, fazer isso? então, mesmo eles sendo vida livre, eu sempre levei eles no veterinário, né? Porque eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito longo, que eu não poderia, na época não dava para eu colocar ele dentro de casa, né? Sim. Aí aqui a gente conseguiu um lugar maior, né? Tem varanda, aí eu trouxe todos eles. Então, então ele já estava acostumado com gaiola de transporte, estava acostumado a andar de carro, né? Mas só que foi diferente, né? Porque 1 hora, Pois é, né? num carro, gato, né, Lê? Isso. E assim, e um ambiente diferente para eles, né? Porque olha, é uma mudança muito grande, né? Eles tendo a liberdade, né? E agora eles moram em um apartamento. Por mais que seja assim um ambiente não tão pequeno aqui, é diferente, né, para eles. Então, eu fiz a comunicação com eles, expliquei esses detalhes, falei do transporte, como ia ser, que eles iam ter que ficar um pouco mais dentro da gaiolinha, e expliquei como ia ser aqui, né? Que eles não iam mais ter assim a liberdade deles. Eles aceitaram, né? E foi quando a gente foi buscar eles, que a gente estava aqui organizando as coisas, né? As coisinhas deles, para quando eles chegarem aqui tá tudo certinho. A gente só conseguiu em um horário que eles não ficavam, tipo assim, entre meio-dia e 1 hora, que eles, cada um vai para um canto, cada um fica no canto. Aí eu fui fazer assim pro meu marido: ai, será que todos vão estar lá? Aí ele foi e falou assim: ah, se não tiver, a gente faz 2 viagens, volta depois para buscar o que sobrar, né? O que ficar. Aí eu, tá bom. Eu sabia disso porque assim, eu cuidei deles por 2 anos, né? Então eu sabia da rotina deles. Aí Sim. quando a gente chegou lá no condomínio, que a gente, que ele já conhece, parece que eles já conheciam assim, o barulho do carro, não sei, sabe? Aí eles às vezes apareciam. Aí dessa vez, quando a gente chegou, eu desci do carro e quando eu vi os 4 correndo na minha direção, eu falei, não acredito nisso. Aí eu, ai, fiquei tão feliz, sabe? Que legal. Aí eles, aí ficou eles 2 dias, eles ficaram só na toquinha, escondidos, comiam um pouco, mas no terceiro dia já estava tudo bem, né? Só o Neo que eu notei, ele ainda é um pouco triste, mas ele eu vou falar depois. Vou falar do Corajoso que é mais rapidinho. Aí depois de umas semanas, o Corajoso começou a vocalizar muito a madrugada toda. Tipo assim, começava às 10 da noite e ia assim a madrugada toda, né? E eu ainda, aí eu participando dos nossos encontros de sexta-feira, porque ainda não estava na correria de mudança, não sei o quê, aí eu ainda não tinha conversado com ele. Aí nesse exercício fizemos troca. Aí quem conversou com ele foi a Verônica, A e eu Verônica. com a gatinha dela. Aí eu só falei assim pra Verônica. Verônica, ele começou do nada e tá vocalizando a noite toda. Pergunta o que ele quer. Só isso que eu falei pra ela. Aí tá. Ela foi falou assim: Letícia, eu vi um ambiente muito escuro e pedi uma luzinha amarela. E ele falou que vocaliza muito porque ele é muito de caçar. Eu falei: ele é de caçar mesmo. Aí eu falei assim pra ela: nossa, que interessante. Aqui realmente eu deixo as luzes todas apagadas, eu não deixo acesa, porque tem iluminação da rua, ilumina bem aqui. Como com o meu olho eu conseguia ver tudo, eles vão ver perfeitamente, não precisa de alguma luz acesa, né?
Aí ele foi e falou que com a luz apagada, ele incomoda ele, por isso que ele vocalizava. E com a luz apagada ele não conseguia caçar muito bem, né? Os bichinhos, que às vezes aparecem os bichinhos, voador, assim, umas mariposinhas, um grilo. Aí no mesmo dia eu fui e comprei uma luzinha amarela mesmo, do jeito que ele falou. Ele falou assim: é só uma luzinha assim, fraquinha, falou assim pra ela. Aí escureceu, fui lá, eu e meu marido, colocamos a luz. Ricardo, tu tinha que ver a reação dele. Foi muito, muito bacana a reação dele quando eu liguei assim a luz, que eu comprei uma que liga assim na tomada, só pra ficar, né, uma luzinha. Aham. Eu até filmei e mandei pra Verônica. Cara, ele ficou assim, olhando, ele ficou se esfregando assim perto da parede, assim, perto da luz. Foi uma coisa muito, muito bacana. E depois disso, já tem quase 2 meses isso. Aí depois disso ele não vocaliza mais, assim, a madrugada toda. Que legal. É legal porque a Verônica não sabia dessa informação, que ia ficar tudo escuro. E aí ele pede. É muito legal essa comunicação, pessoal, porque a Verônica, a gente não fica buscando comprovações, né? A gente deixa fluir, mas essas comprovações acontecem, né? Então a Verônica não sabia que fica escuro, que ele gosta de caçar, ele conta, pede a luz, e aí vocês colocam a luz e tem uma percepção clara, uma mudança clara, né? Ele olhando, ele observando. Isso é muito legal. E essa questão que eles falam assim, ah, vocaliza, 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 isso é muito importante comentar, Lê, porque as pessoas perguntam por que meu gato fica miando? E tem vários motivos, né? Inclusive, uma vez que eu me comuniquei no atendimento, ela falou assim, ué, eu às vezes tem motivo, às vezes eu tô pedindo comida, às vezes eu só tô falando. Aí eu falei, como assim, só falando? Aí ela falou, vocês não ficam falando sem motivo? E eu lembrei que eu tava lavando a louça mais cedo e tava falando sozinho. Eu falei, é verdade, a gente fala sozinho, sem motivo. Ela falou, então, é a mesma coisa. E aí, nesse caso, já aconteceu de gato miar porque tinha dor de estômago, dor de dente, não estava comendo por conta disso. E aí ele falou que ele queria uma luzinha, porque não conseguia caçar no escuro, e resolveu. Então é muito legal porque a gente para de ficar achando e realmente ter a resposta do outro para poder resolver algo, né? Que legal. Mesmo. Aí eu fiz também uma outra troca, né? Aí essa foi com a Roseli, se eu não me engano. Aí eu coloquei o corajoso de novo, porque ele não tá, assim, não podia ver nenhum fio. Tipo assim, fone de ouvido, carregador, o fio aqui do O notebook, corajoso, tudo né? o corajoso. Tudo ele colocava na boca. E queria morder aqui. Eu quase perdi aqui o fio do notebook. Aí a Roseli foi e falou, eu só contei isso pra ela. Aí a Roseli falou que é porque ele quer chamar minha atenção. Aí eu fui e falei pra ela, faz sentido, porque o corajoso, ele é o mais ativo, assim, dos gatos, né? E ele, assim, tipo, tô aqui dando atenção pra ele agora, por exemplo. Aí ele cansou e vai pro canto dele. Se eu virar aqui pro notebook, ou pego no celular, ele faz assim, "Nhê", aí vem e fica se esfregando em mim. Então eu já tinha percebido, mas eu não sabia que pegar os fios também era me chamar atenção, né? Eu descobri Sim. porque ele me falou. Aí ela foi e falou que ele falou assim, que eu trabalho muito. Aí faz isso pra chamar Aí, atenção. Fazia isso pra chamar atenção. isso. Aí Entendi. eu fui. Aí depois passou uns 4 dias e ainda continuava pegando nos fios. Eu fui e falei, vou conversar com ele. Aí eu fui, conversei com ele sobre isso. Falei que tinha os brinquedinhos dele, que para ele não morder aqui meus fios, porque escangalho eu iria. Eu falei assim pra ele, não pode morder. Aí depois disso, ele nunca mais mordeu. Ele passa aqui em cima da mesa, ele nem liga. Ou, às vezes, só dá uma cheiradinha e vai. Depois que eu falei isso pra ele, ele não foi mais. Que legal. Que legal. Resolveu. Resolveu. Às vezes, assim, ele chama um dia para chamar atenção. E às vezes alguns fazem alguns comportamentos que a gente acha muito errado, mas eles não sabem que é errado, né? Então, às vezes conversa e fala, ah, não sabia que não podia, né? Às vezes até com cocô, que a gente já teve aqui também live. Então, às vezes alguns falam, ah, não sabia que não podia comer. Tipo, ele gosta de comer, né? Então, que legal. E foi rápido essa mudança, então, também. Foi rápido.
Na mesma, depois que eu conversei com ele, nunca mais. Até hoje já tem umas 4 semanas isso. E ele não mexe mais, porque imagine um carregador aqui, nem sei quanto que deve ser. Aí ele não fez mais depois que eu conversei com ele. Ele entendeu. Às vezes tem uns que não entendem, né? Mas ele entendeu. Que legal. Às vezes a gente precisa. Ele fazia para chamar atenção, né? Às vezes já virou um hábito inconsciente, né? E às vezes esse hábito consciente a gente precisa relembrar mais vezes, mais vezes, mais vezes, né? E às vezes é um trauma, né? A gente precisa ir atrás, investigar que trauma é esse, quando começou um trauma, alguma coisa assim. É, Né? Que poderia ser a vocalização. Às vezes essa vocalização podia ser algo muito sério, podia ser um trauma, podia ser um medo dele, medo de acontecer alguma coisa. Então a comunicação serve inclusive para ver que não é tão sério assim, não é um trauma. isso. Então é mais fácil, tá tudo certo, não é algo que traz um perigo para ele, um medo para ele, né? É, Então ajuda também para aliviar a gente, né? foi importante você falar isso, porque realmente eu já percebi pelas comunicações que eu já fiz que quando tem um trauma relacionado, aí precisa mais paciência mesmo. Ah, ah, às vezes a gente precisa fazer mais comunicações, entrar com outras práticas. Então, os terapeutas dos animais que trabalham com as outras práticas, floral, acupuntura, homeopatia, qualquer outra prática, né? Ajuda Reiki, muito a se comunicar com o paciente, saber o que está acontecendo dele para direcionar o tratamento, né? uhum. E agora o, o nego, e aí ele tem umas questões, né? Também de vida passada. E depois que eu me mudei para cá, eu reparei que ele estava muito tristinho, não queria mais brincar com brinquedinho nenhum, né? Assim, estimular ele, mas nada, ele parecia que eu não estava ali na frente dele, sabe? Isso depois da mudança? Depois da mudança. É porque tem a ver com vida passada. Pode falar aqui ou vai Pode, pode. fugir do assunto? É que assim, pessoal, a gente conversou, né? Eu e a Lei, todo mundo que está participando. A gente tem muitos casos, muitas comunicações que a gente vai descobrir que as causas estão em vidas passadas. Então a gente tem muita comunicação falando sobre a espiritualidade dos animais. E aí a gente decidiu, nesse ciclo, fazer de coisas mais do dia a dia, problemas do dia a dia, como o corajoso. Mas, querendo ou não, às vezes vão vir, quando a gente falar de traumas, né, Lê? Vidas passadas. Por isso que ele perguntou, posso falar desse assunto aqui? Vamos falar, vamos fazer, pode contar sim, né? Porque eu tenho muita curiosidade, mas a gente depois vai fazer um ciclo só desse assunto, que vai ser bem legal, mas pode contar, eu quero saber também. Então, aí eu me mudei, né, em fevereiro, agora, desse ano. Aí em 3 dias os gatos já estavam bem, mas eu reparei que ele estava moadinho, né? E aí eu fui e fizeram uma comunicação com ele, foi a Manu, de Portugal, né? Que eu tava naquela coisa de mudança, né, tudo mais. Aí eu, não, ele tá moado, alguém vai ter que comunicar com ele. Eu botei lá, a Manu foi e falou o que ia fazer. Aí a Manu falou pra mim que estava triste porque ele, ela teve acesso de uma vida passada, falou que ele foi mal enjaulado. Hum, hum. Enjaulado ele foi falou que quando tá aqui preso, ele lembra disso e se sente triste. Aí, beleza, descobrimos a causa, né? O porquê. Aí, depois que eu soube disso, eu comecei a focar assim mais nele para cuidar dele, para ele melhorar, né? Aí, Keila também se comunicou com ele, que a gente fez um exercício de aquele que a gente faz 3 seguidos que você passou pra gente. Eu me Qual? comuniquei. Um que a gente comunica uma vez na semana, por 3 vezes, faz um Ah, acompanhamento. acompanhamento com a dupla. A gente fez uma. Tem muitas comunicações, né? E a gente decidiu fazer ela de uma forma que a gente consiga acompanhar, pessoal. Então, essa é uma dúvida das pessoas, tá, Lê? Eu me inscrevo no método Como Conversar com os Animais. Eu assisto às aulas assim que eu entro, tá lá na página que tá no link da Bio.
mas como que é o suporte? Tem dúvidas, dá para tirar as dúvidas, então eu coloco as dúvidas gravadas, eu gravo um vídeo com as dúvidas e a gente faz os encontros. E aí tem os grupos de trocas e a gente começou a fazer para ter um feedback da outra pessoa. Eu me comunico com o nego, por exemplo, mas é importante eu saber isso depois, lá mais pro final do curso, né? No começo eu não quero que ninguém se preocupe, eu só quero que faça, que se preocupe, eu quero só que faça a técnica. E aí lá pra frente, né, Lê, é legal ter o feedback da pessoa quando você já está se comunicando, para ajustar a sua comunicação. Eu fazer e você me falar se funcionou, se não funcionou, para eu ir ajustando a minha comunicação. E aí, pessoal, a gente fez uma ficha. Fizemos duplas. Então, vamos supor, a dupla sou eu e a Lê. A sua dupla quem que é? Keila. É a Keila. Keila eu quero trazer para cá para falar também. Aí a Keila Kojima é a dupla da Lê. Então a Lê vai se comunicar com o animal da Keila, a Keila com o da Letícia. E aí elas vão contar uma para outra como é que foi a comunicação e vai dar o feedback. Aí depois de uma semana, vai falar, e aí, como que tá o nego, por exemplo? A Keila vai falar, como que tá o nego? E a Letícia você vai falar, ah, ele melhorou disso, mas aconteceu tal coisa, teve uma mudança, teve um gato novo que entrou aqui, brigou. Vai passar um feedback, como um treino de um atendimento, né? E aí, então, vai fazer uma nova comunicação, ele melhor ou novas informações. E isso tem uma ficha que a gente consegue ir acompanhando, né? Então a gente consegue ver como que a comunicação está ajudando naquele ser, fazendo essa comunicação uma vez por semana. Tá sendo muito legal fazer isso, viu? Sim. E eu fui, falei as questões dele para ela, né? Essas questões que ele estava triste e tudo mais. Tem, porque antes dela se comunicar, eu tinha conversado com ele e perguntei se ele queria passear, né? Era uma solução que veio na minha cabeça. Eu vou perguntar se ele quer passear, né? Eu levaria ele ali embaixo, dentro do condomínio mesmo, mais de guia e tudo mais. Ele não usou, né? Aí eu fui, comuniquei com ele, falei da guia, expliquei que ele tinha que se acostumar para poder levar ele lá embaixo. Aí perguntei o que ele achava da ideia de poder passear. Aí ele foi e falou que queria, mas eu senti que ele ficou inseguro assim, não sabia se ia gostar ou não. Mas ele falou que queria. Aí eu passei isso para Keila. Aí ela fez as 3 comunicações, né, seguidas, né, com foco nessas questões dele, né. E ela falou para mim que realmente eu fui pedir para ela perguntar de novo para ele. Aí ela falou, realmente ele falou que quer passear. Aí, depois das 3 comunicações, ele começou a ter resultado, né? Começou porque ele não tava, tinha parado de comer, estava comendo só uns grãozinhos assim. Aí ele começou a comer melhor. Quando eu chegava, aquele que eu não deixo a ração exposta o tempo todo, assim, eu vou dando, o que eles largarem eu guardo de novo. Aí quando eu chego com a ração, todo mundo mia, inclusive quando ele era vida livre, ele miava, e ele tinha parado de fazer isso. E depois da comunicação ele voltou a miar, e aí ele ficou mais alerta, assim, sabe? Tava mudando, consegui ver isso. Mas ainda assim, tava um pouco, não estava brincando, ainda assim, não estava brincando. Aí eu esperei, passei uns dias, aí eu fui conversar, aí eu ia passar um final de semana fora. E seria a primeira vez dele sozinho aqui, né? Uhum. Aí fiz a comunicação com os 4. Né? Fui chamando um a um, né, e conversando. Aí, na hora dele, de conversar com ele, eu fui expliquei, né, que ia passar o final de semana fora, que ia vir uma pessoa cuidar deles. Aí eu fui e perguntei para ele o que mais falta para eu poder ajudar ele, para ele ser mais feliz, para ele voltar a brincar, né? Aí ele foi e falou assim para mim: você passa mais tempo com eles do que comigo. Aí eu fui e falei para ele assim: poxa, mas você fica isolado, você não fica perto deles quando eu vou brincar. Porque aqui eu tenho um momento só deles, sabe? Que eu passo só com eles, assim, focado, brincando com eles, tem assim a horinha deles, né? E o nego ele não ficava perto e não brincava, ficava isolado, ficava lá assim, borrado. Eu falei assim para ele. Aí eu expliquei para ele que eles são 3, então por isso que eu fico mais tempo lá, né? Porque demanda mais tempo, né? Aí eu falei assim para ele, olha,
por que você, quando eu for brincar, você não fica perto para brincar também? Você vai gostar, você vai ver. Falei assim para ele. Aí, depois que eu comuniquei com ele, foi o tempo assim, fui estender roupa e fui lá brincar com eles. Você acredita que ele foi para perto e ficou brincando? Eu fiquei com ele umas meia hora brincando. Ele brincou o tempo todo. E ele, cara, ele não tava nem ligando para brincar e ele ficou brincando um tempão depois que eu comuniquei com ele. Aí, Ele depois foi disso, brincar assim que você terminou a comunicação, você foi lá mexer com as roupas e ele já foi brincar com os outros. Ficou mais, foi ele ficar perto. fui estender a roupa e fui lá brincar com eles, né? Que tem um momento que eu Sim. separo só pra ele, pra brincar. E ele sempre ficava isolado. Aí não ficou mais isolado, ficou lá perto da gente, ficou brincando. E foi algo assim, uma evolução muito grande, né? Depois que eu pedi pra ele brincar e ele brincou. E aí depois disso eu Que legal. comecei. Aí Muito rápido, né? A resposta. Muito legal. foi muito rápido. Ele entendeu e foi. Eu pedi pra ele brincar, ele foi e brincou, Sim. sabe? Ele brincou porque ele quis, não foi. Se ele não tem vontade, ele não ia fazer, eu tenho certeza, né? É, a comunicação não é para obrigar o outro a fazer algo que não queira. Igual eu falo assim, Letícia, você vai fazer tal coisa. Eu falo, não, não quero. Ah, eu vou, Uhum. legal. Você vai falar assim, não, não quero. Tipo, a comunicação não é para obrigar, é para entender o que está acontecendo, fazer acordos. A Carol gosta muito de fazer acordos, né? Ó, então eu vou fazer isso, mas você faz isso, que é importante. Legal. Nossa, as suas comunicações estão dando uma resposta muito rápida, assim, muito legal. Muito. Aí eu fui passear com ele depois de um dia. Fui passear, eu vi que ele tava melhor, aí eu criei coragem e fui levar ele lá embaixo. Aí, mas eu tinha explicado tudo para ele, como que era aqui, que teria outros moradores, que podia esbarrar com outras pessoas, né? Expliquei tudo. Aí eu fui descer com ele, coloquei ele numa bolsinha assim, e aí ele ficou com medo do elevador. Aí, aí quando eu coloquei ele lá embaixo, ele o tempo todo procurando um lugar assim para se esconder, sabe? Uhum. Querendo entrar embaixo de carro e tudo mais. Aí eu fui, botei ele dentro da bolsinha de novo e fiquei andando com ele lá embaixo dentro da bolsinha. Aí ele já ficou assim, melhorzinho. Aí tá. Aí eu fui subir com ele. Aí, se eu não me comunicasse, eu ia achar que ele odiou, né? Só que como eu me comunico, eu fui perguntar. Sim, essa é a ideia. Ou não, né? Aí ele foi e falou, olha, eu fiquei assim porque é um ambiente novo, fiquei com medo. Aí eu falei, mas você quer passear de novo? Ele falou, eu quero. Aí passou uns dias, aí eu levei ele de novo. Ele não ficou com medo do elevador. E quando eu coloquei ele lá embaixo, ele ficou na grama assim, paradinho. Aí ficou assim, olhando, aí deitava, levantava. Aí foi andar, ficava cheirando. Ficou mais assim, mais tranquilo, né? De conhecer o ambiente, né? Sim, de já ter Aí, visto antes o ambiente. oi? Como que você fez? Quando você falou para ele de passear, você projetou a imagem do que seria o passeio, o elevador e lá embaixo? Sim, tudo, tudo. Expliquei tudinho. Falei que aqui Ah, era um prédio, que sim. tinha outros moradores, outras casas. Isso Expliquei ajuda, dele. porque ele já consegue perceber o que vai acontecer, não é novo para ele, né? É claro, é novo, mas ele já entendeu, ele já teve esse vislumbre da imagem do que seria o passeio, o prédio, o elevador e tudo mais. Legal, Lê. Isso. E mesmo assim, ele sendo vida livre, independente disso, ele é gato, né? Gato você sabe como que é, tudo que é novo, né? Sim. Assustado e tudo É igual a mais. Então, o primeiro. gente, né? Igual a gente. Eu vou te explicar onde você mora no Rio de Janeiro, né? Eu vim de São Paulo, moro em Floripa, mas aí eu te explico, olha, quando você for para São Paulo, no centro de São Paulo é assim, 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 a Avenida Paulista é assim, assim, assim. Quando você chega, você já sabe o que esperar, mas você toma um choque, porque é diferente, mas um choque menor, porque você já começa a associar com o que você já estava esperando, do que sabia, né? Mas é igual, né? As pessoas acham que não é, mas é igual, o funcionamento deles não é muito diferente da gente nesse aspecto, né? Aí o primeiro passeio foi assim, né? Aí eu perguntei, ele falou que queria continuar, e o segundo foi assim, tranquilo.
E assim, só com a comunicação, não usei técnica de adestramento nem nada. Assim, só a comunicação já, o segundo passeio já foi assim, tranquilo. Só explicar, só saber conversar, né? Ah, e tem outra comunicação que eu fiz com ele, porque o que acontece? Eu percebi que ele tinha um comportamento diferente quando estava com os gatos e quando estava comigo em ambiente sozinho, só eu e ele. Só eu e ele sempre foi, ele é muito, muito carinhoso, fica de barriguinha para cima e tudo mais. E perto dos outros gatos não fazia isso. Aí eu fui e perguntei para ele por que ele tinha um comportamento diferente, né? Aí ele foi e me mostrou os três gatos e focou na Ágata, que é a única fêmea. Ele falou assim para mim: se eu mostrar minha vulnerabilidade para ela, ela vai passar por cima de mim. Falou assim para mim. Aí eu falei assim para ele: olha, a Ágata, ela tem as questões dela, né? E você tem que compreender isso, mas não pode deixar de ser você, mostrar quem realmente você é por causa dela. Falei assim para ele. Aí, depois dessa comunicação, se passaram assim 3 dias e nada dele, né? Eu tentando ver se ele mudou alguma coisa, nada. Aí no quarto dia, ele deitou de barriguinha perto dela. No quarto dia, depois que eu comuniquei com ele, e depois disso, ele já fez isso já umas 3 vezes perto dela. Ele Olha, entendeu? que legal, que legal. Nossa, é muito. Ah, eu acho muito bonito esses relatos, porque, não sou só eu que estou falando, porque senão as pessoas têm uma ilusão de que, mas é o Ricardo, é um dom que o Ricardo tem. Não é isso. Qualquer pessoa pode aprender a se comunicar dessa forma. É uma habilidade que a gente meio que esqueceu e qualquer um pode. E eu fico muito feliz de ver você, e as outras alunas da turma já tá bem avançada, se comunicando porque assim, ajuda, né? Claramente tá conseguindo ajudar. Alguns demandam mais tempo, alguns a resposta é muito rápida, mas só consegue ajudar, né, Lê? Porque você pergunta e sabe o porquê ele está agindo daquela forma. Senão você ia ficar tentando outros métodos. Então, por exemplo, tem um floral de Saint-Germain, tem uma essência que ajuda na aceitação de um outro gato, na interação do grupo. Mas não ia funcionar para ele, porque a questão dele era diferente. Não é que ele não aceitava, né? Ele não ficava relaxado porque não aceitava, ele não ficava relaxado porque ele achava que se ele mostrasse vulnerabilidade, a água até passaria por cima dele. Então a questão era outra para trabalhar, né? E você só conseguiu porque você perguntou e ele mesmo disse para você. Mas quando ele falou isso, eu entendi. Porque o que acontece? A Agatha, ela, assim, o Nego, o Faísca e o Corajoso, eles nasceram ali, no condomínio mesmo. A Agatha, ela veio da rua, entendeu? Ela, com certeza, tem as questões dela, né? E a Agatha, ela já A Agatha era assim, eu não sei se é questão também de fêmea, né? Mas assim, por exemplo, tem um corredor. Se os gatos estivessem assim espalhados no corredor, os três, e ela fosse passar, e o caminho que ela passar, os três estão, ela batia em todos assim de graça, de forma gratuita, sabe? Ela batia assim neles. E então ele assim meio que sofreu um pouquinho assim na mão dela. Mas depois que eu castrei ela, ela já assim mudou muito e depois que eu trouxe ela pra cá, ela tá gata assim, só de mudar de ambiente, sabe? Que legal. Tem assim as questõezinhas dela, né? E assim, eu vou fazer carinho assim, tipo na cabecinha dela, o primeiro contato ela faz assim, sabe? Aí depois já deixa. Aí eu perguntei pra ela por que ela faz isso. Ela falou que sente um nervosinho. Aí falei assim, quando você sente esse nervosinho, você lembra do quê? Aí ela foi e me mostrou uma pessoa com algo assim na mão e ela saindo correndo dessa pessoa. Aí ela falou assim pra mim: Ah, tá tudo bem, eu consegui fugir. Aí eu entendi que ela é um pouco assim, tipo assim, se eu falar com você, poxa, aquela pessoa ali me agrediu verbalmente. Ah, mas tá tudo bem, eu não vou encontrar com ela de novo. Mas não tá tudo bem, entendeu? Eu Sim. senti que ela é
um pouco assim. Aí agora eu vou focar nessas questões dela também, porque agora que o nego já tá mais tranquilo. Sim. Aí, quem sabe, uma outra oportunidade eu venho encontro dela e do Faísca. Do outro, que o Faísca é um gato assim, medroso, né? Eu tenho também que ver isso dele também. Não, eu E vou... quero trazer vocês tudo de novo para contar outros casos, com certeza. E me fala uma coisa, Olê, como é que funciona para você a comunicação? Porque eu ensino que a gente tem três formas de perceber a informação do outro, né? Que é sentir no corpo. Então, se eu pergunto se ele está bem, eu posso sentir tristeza, alegria, medo, posso sentir rejeição, posso sentir incômodos físicos. Ou eu posso ver imagens, então eu vou ver a imagem do gato feliz, do gato triste, dele irritado, alguma coisa assim. Ou dela batendo nele, vamos ver os dois, ou vai se parecer com uma conversa mesmo, palavras, frases, ou uma conversa bem fluida. E cada um tem a sua forma principal e vai descobrindo ao longo do curso. Quais são as formas principais mais fáceis para você? Ai, hoje, assim, a comunicação é bem fluida e eu ouço, eu vejo a imagem e também eu sinto no corpo. Aí depende muito da questão do animal, da situação dele. E, mas o que acontece mais é ouvir. Eu ouço bastante, Como se fosse sabe? Mas toda. uma conversa mental mesmo, normal. Como eu estou aqui conversando com você, mas é mental. Sim. Mas toda a comunicação que eu faço sempre vem imagem e, sim, e sinto também às vezes no corpo. Não é toda a comunicação que eu sinto no corpo. Eu sinto no corpo mais quando o animal ele tá com alguma questão mesmo, tá doente, tá com dor, aí eu sinto. Mas a maioria das comunicações eu ouvindo e vendo mesmo a imagem, né? Então é mais mental e imagem, é isso. E às vezes sentir no corpo. Sim, principalmente quando o animal está com alguma questão, alguma dor, né? Alguma coisa assim. Alguma questão física, aí você consegue sentir. Isso, isso. Tá, que legal, porque as pessoas acham que às vezes a comunicação é só uma conversa mental e não necessariamente, né? A gente tem outras formas, tem pessoas ali no grupo que se comunicam super bem e não é a conversa mental, é a imagem, é sentir no corpo. Você percebe a conversa acontecendo mentalmente, a imagem e de vez em quando o corpo, sentindo o corpo, principalmente quando tem uma questão física nele, aí você percebe isso em você. Isso, inclusive, quando eu teve uma comunicação, uma dessas aí que eu fiz com o Nego, né? Eu pergunto para a consciência espiritual, né? O superior, sobre a vida passada do animal enjaulado, porque quem descobriu foi a Manu. Eu não sabia, eu queria ver. E eu pedi para ver. E eu vi. Eu vi a jaula, eu vi ele lá dentro, eu vi os humanos do lado de fora, vi 4 humanos, e tinha tochas, eu vi a roupa deles, e eles estavam rindo daquilo, do nego ali, e eles estavam batendo assim na grade, fazendo barulho, inclusive o objeto que estava na mão pegou até na patinha dele, que estava assim um pouco para fora da grade. Eu vi tudo isso. Entendi. Ah, imagina o trauma, né, dele, assim, e aí ele carrega para essa vida, assim, ele carrega. É muito. O pessoal que está ouvindo é muito interessante. Eu acho muito importante os tutores, tutoras saberem se comunicar, porque a gente está sempre um com o outro por um propósito, né, Lê? Então ele busca resolver, curar, entre aspas, né, resolver esse trauma dele. E aí a gente não vai saber nunca dessa busca dele, se a gente não se comunicar e não perguntar o que você veio fazer aqui, qual que é o seu propósito, por que isso está acontecendo. Então a gente vai ter uma vida que a gente vai amar o outro, ele vai amar a gente, mas é como se fosse até determinado ponto, é como se fosse uma convivência incompleta, no meu ponto de vista. Porque quando a gente convive com um humano que a gente conversa, a gente sabe da dor do outro. A gente sabe os gatilhos, o outro ajuda a gente a descobrir os nossos gatilhos.
E aí, quando a gente passa uma vida convivendo com cão, gato, outra espécie, e não conversa, não sabe se comunicar intuitivamente, é como se fosse uma convivência incompleta. A gente não sabe o propósito dele, o que, que ele está buscando, os seus desafios, para ajudar, porque é isso que ele está buscando. E a gente pode, não que a gente vai ser a pessoa que vai resolver, mas a gente pode facilitar para ele conseguir resolver esses desafios, né, Lê? Sim, e eu queria compartilhar, aproveitando, quando eu comecei o curso, o Nego, ele começou a ficar com mais comportamentos diferentes, né? E ainda era vida livre quando eu comecei o curso. Então, estava bem no início, eu ainda não me comunicava. Então, a Kathleen, eu não sei se ela Sim. ainda faz comunicação, e pedi para a Kathleen fazer, como se fala? Pode falar, contratei a sua equipe para poder fazer essa comunicação. E eu queria compartilhar o que, que ele falou do propósito dele. Pode compartilhar, por favor. Ele falou assim, me permitir, Isso o nego, né? Isso é nego. o Nego, é o Nego, Tá, pode falar, pode compartilhar. me permitir contato e acreditar em um contato amoroso e doce. Relembrar a pureza das distintas relações, mostrando o amor, mostrando que o amor pode ser expressado de diferentes formas e maneiras, trazendo aos seus corações uma conexão liberta de limitações. Então, assim, faz todo sentido, né? Porque esse trauma que ele tem, ele parou de confiar nas pessoas, né? Então, ele veio para poder relembrar isso, né? Ter esse contato com nós humanos, né? E, e a gente tem, assim, não vai dar para contar aqui, né? Mas a gente tem uma conexão espiritual muito forte em relação a isso. Eu e ele, a gente teve um aprendizado aí no ano passado bem forte, que se eu puder também ter a oportunidade de estar compartilhando em uma outra live, vai ser bem Legal. interessante. Ah, Lê, sabe o que você pode fazer? Grava esse depoimento e manda para mim. E aí eu coloco aqui. Amanhã cedinho eu coloco na parte da manhã, ou logo depois do almoço, eu coloco aqui. Vamos voltar para você contar, para explorar isso, como é que foi. Mas se você quiser contar essa parte num vídeo, conta. E eu coloco amanhã como continuação. Deixa eu ligar os comentários aqui, calma aí. Porque o pessoal, os comentários estavam no seu rosto, né? E aí foi acho que foi a Melina que me lembrou de desligar os comentários. Pessoal, Mas se o quiser, vídeo é uns pode minutos, falar. porque é uma história assim, começou em agosto e se resolveu agora. Ah, Mas foi muito pode, grande. pode ser de 1 minuto e 15 segundos, então. Não, brincadeira. Pode gravar um vídeo, mesmo no horizontal, por exemplo, que a gente pode divulgar, que seja 3, 4, 5 minutos. Não se preocupa, porque é um vídeo mais profundo, é diferente de como às vezes vocês gravam alguma coisinha de 1 minuto e pouco, para colocar no Instagram. Pode contar melhor esse caso, não tem problema. Mas eu queria saber se o pessoal quer que a Lê conte, né? Eu quero muito que você conte esse caso, e aí eu publico esse vídeo amanhã aqui no feed para vocês. O pessoal tá falando que tá muito legal a live. Ah, eu tô gostando muito de bater esse papo com vocês, sabia? Ó, a Eleanor quer. Lê, então pode gravar esse vídeo. Pode ser maior, não tem problema, tá? Alguém Ó, tem falou gente isso, passando. por isso, mas por isso o quê? Que eu tenho tanta coisa. Ah, tem gente falando que tá passando pela mesma questão, né, com o gato após E mudança. adaptação, Ó, a Mariane falou: Nossa, estou passando por isso com o meu gato após mudança. Provavelmente dele estar estressado. Claro que toda adaptação que a gente aprende com comportamentalista ajuda, mas ajuda muito, Mariane, a avisar antes da mudança. Aí já aconteceu, já mudou. Então é muito importante aprender a se comunicar para explicar o porquê que aquilo aconteceu. Gatos são seres que gostam muito da segurança do que ele conhece. Então, a casa, ele conhece a conformação da família. Às vezes, até a família muda a conformação, chega gente diferente, o filho, a filha vai morar em outro lugar. Isso mexe com eles, porque algo aconteceu que eu não estou reconhecendo. Então, isso traz uma insegurança, como um instinto de sobrevivência. Então, como já foi feita a viagem, né, Lê? É importante se comunicar, aprender, para explicar o porquê que foi feito,
trazer essa segurança para ele e também investigar o que está acontecendo, para saber se foi só a mudança que estressou ele não reconhece o lugar agora, ou se realmente traz um trauma, como foi o do Nego, né? Pode ter sido um trauma Uhum. passado, o que aconteceu. Só dá para saber perguntando. Só dá para saber perguntando. Exatamente. Um monte de gente falando para você contar, para você gravar esse vídeo para eu colocar amanhã. Pode gravar Ah, amanhã tá bom. cedo, não tem problema, Ale, tá bom? A pessoa falando que tá impressionado com os resultados, com os relatos. Ó, a V falou que você fez uma comunicação com o gato dela, o Sushi, e foi maravilhosa a comunicação com o Sushi. Foi. Eu fiz com 3 gatos dela. Que legal, que legal. Pessoal, a gente tá chegando no final da live. Ó, a Paty falou usar feromônio na nova casa, isso ajuda também. Tem o, sem fazer propaganda, né? Mas é o Feliway. Eu não ganho nada pra fazer propaganda do Feliway, mas ele realmente é um feromônio sintético bem interessante que pode ajudar. Não é uma regra, mas na maior parte dos casos ele ajuda porque é o feromônio sintético do feromônio que os gatos, que os felinos deixam se esfregando na gente no ambiente, que é o feromônio que eles deixam para reconhecer que aquele local eles conhecem e é seguro. Então, eles chegam e já tem esse feromônio, eles entendem que é seguro, como se eles já tivessem demarcado, né? Então pode te ajudar também. Mas é muito importante não fazer só isso, né, Lé? Se comunicar para saber se tem algo mais grave por trás, como um trauma também. É Não. importante falar como vão ser as coisas, né? Para eles saberem chegar aqui, já saber o que vai encontrar. E no meu Sim, caso, é um pouco mais complicado, porque eles eram vida livre, né? Para viver em um ambiente fechado, mas deu tudo certo com a comunicação. sim. É isso. O Dino falou aqui. Acredito que estamos diante de um passo muito grande, uma evolução, uma revolução, que é emocionante. Eu também acho que a comunicação intuitiva animal, na lei, os comunicadores se formando, aprendendo, seja de forma profissional, seja fazendo em casa e só contando, divulgando, né, que isso funciona, é uma revolução na forma que a espécie humana é uma revolução na forma que a espécie humana tem de se relacionar com as outras espécies, né? Porque a gente vai começar a entender realmente sobre as outras espécies, quem eles são, o que é uma coruja, o que é um felino, o que é um lobo, o que é um golfinho, qual a necessidade, quem eles são inteligentes, quais sentimentos eles têm, como eu posso ajudar. Então a gente vai. E fora que a gente vai começar a conversar com os dentro de casa, né? É, não é mais um convívio silencioso, é só um Mia, aí eu falo com a minha voz, ele não entende todo o contexto complexo do que eu expresso, ele Mia eu também não entendo totalmente. Então a gente vai mudar essa relação, né? Uma relação muito mais profunda. Sim. Você vai conhecer de fato quem é seu animal. Sim, E além de tudo isso que você falou, né? Falaram aí que é uma revolução, né? Não só isso, isso tudo, e também para nós seres humanos, né? Para nossa evolução, porque é é, uma expansão de consciência, né? Também. exato, exato, exato. Muitas pessoas falam, né, que acaba vindo para aprender a se comunicar e no final sai transformada, né? Porque expande muito a nossa a conexão com a natureza, a nossa consciência, a forma da gente enxergar a natureza e o restante do reino animal, que a gente é um animal, está inserido, mas a forma que a gente se relaciona muda completamente, né? Não dá para ser abrir uma porta que não dá para fechar mais quando aprende a se comunicar, não dá para ser o que era antes. E a comunicação também me trouxe de volta para o reiki, porque eu já era reikiana há 2 anos, mas não usava o reiki. Então, eu senti a necessidade de estar enviando, né, para os animais. Então, eu só tinha o nível 1, aí eu Sim, fiz o nível 2 para poder enviar para os animais. E hoje eu cuido mais de mim, ajudou a cuidar mais de mim, eu me auto-aplico o reiki todos os dias. Toda a comunicação que eu faço, eu envio o reiki. E tem ajudado demais os animais. que legal. Casar muito bem o reiki com a comunicação, né? Você descobre uma questão difícil e você faz o reiki, né? Então funciona. É o meu combo também, comunicação com reiki. Usadas. Que legal, Léo. Que legal. Chegamos no finalzinho, né? A proposta é a gente bater um papo 45 minutos, uma hora, mas eu tenho vontade de fazer ficar mais assim falando. A gente vai tem mais gente para vir, né? A gente tem mais um ciclo aí de pelo menos um mês. E aí eu quero
renovar, quero trazer vocês de novo, contando outros casos e a gente começar a adentrar na parte espiritual também, né? Vidas passadas, propósitos dos animais aqui, propósito daquele espírito, né, que está no corpo de um animal não humano. Que legal. Muito bem. E tem gente que entrou depois, vai ficar gravado, assim que a gente encerrar, vai ficar gravado. E aí tiveram muitos comentários, Lê, que não vai dar tempo de ler, não consegui ver tudo. Então, pessoal, assim que eu encerrar e vai ficar gravado, volta pro feed, entra lá na gravação e coloca o comentário de novo. Coloca o comentário, coloca o que foi mais legal que viu aqui. Né? E aí, se você quer saber como você pode aprender a se comunicar com os animais, como ele faz, como eu faço, o link está na bio, é o método como conversar com os animais. Se você preferir, coloca aqui embaixo. Eu quero aprender. E aí a gente manda uma mensagem para você explicando como é que funciona. Tá bom? Muito bem, Legal, Lê, pode falar. vamos aumentar nossa egrégora. Oi? Vamos aumentar nossa egrégora. Vamos aumentar. Quantos mais comunicadores intuitivos animais no mundo, melhor para todo mundo. Isso mesmo. Tá? Ai, que legal. Que legal. Ai, Lê, muito obrigado, viu? Por ter aceitado o verdade. convite, ter participado. Gratidão pela oportunidade de eu poder vir falar também da comunicação. Fiquei muito feliz, falar dos meus animais. Continue aí com o seu trabalho, que é muito lindo. Obrigado, Lê. E continua comunicando e compartilhando com a gente, que eu gosto muito de acompanhar os relatos. Muito obrigado. Pessoal, também, né? Muito obrigado por estar participando aqui, trazendo as dúvidas, ouvindo a Letícia, me ouvindo também, se abrindo para essa forma nova de se relacionar com os animais. Não é tão nova, é antiga, mas era pouco acessível. E agora a gente descobre que é acessível e todo mundo consegue se comunicar dessa forma, né? Não é um dom, não é algo paranormal, mediúnico, todo mundo consegue. Então, muito obrigado, Lê. Muito obrigado, pessoal. Gratidão. Parabéns Boa pelas noite. comunicações, viu? Ah, Valeu. obrigada. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente.